Senhor, meus irmãos, mais uma vez nós estamos aqui para fazermos uma breve reflexão na Palavra de Deus. Eu gostaria de compartilhar um texto com os irmãos, que está no livro do profeta Jeremias, capítulo 12, apenas o verso 5, e a Palavra de Deus diz assim: Se te fadigas com os homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, como farás na floresta do Jordão? Esse texto ele é melhor compreendido à luz do seu contexto, entendendo o contexto histórico em que Jeremias estava inserido. Entretanto, eu gostaria de fazer uma observação sobre nós, os seres humanos, e a diferença que há entre nós e Deus. Nós, quando as circunstâncias mudam, quando o mundo ao nosso redor ele sofre algum tipo de alteração, nós tendemos a mudar também as nossas perspectivas, nós tendemos a mudar os nossos objetivos, nós tendemos a mudar os nossos planos. E Deus não é assim. Deus ele tem um plano traçado desde o início e que todas as suas ações elas objetivam alcançar um fim específico. Ou seja, ele está determinado a executar um plano, ele está determinado a executar um objetivo que ele traçou desde o início. Nós, por outro lado, somos volúveis. Ou seja, nós mudamos constantemente os nossos objetivos, nós mudamos constantemente as nossas metas. E analisamos tudo a partir da perspectiva que nós temos de mundo. O profeta Jeremias, ele estava inserido em um contexto no qual ele não tinha todas as informações, assim como nós hoje não temos todas as informações. O profeta ele foi chamado por Deus, e isso é importante pontuar. O profeta foi chamado para um projeto específico. Tanto isso é verdade que o nosso próprio Deus ele proibiu Jeremias de se casar. Está relatado lá no capítulo 16 do livro de Jeremias. Deus não permitiu que Jeremias se casasse, ou seja, Deus não permitiu que Jeremias fizesse algumas coisas que são normais de pessoas. Por que razão? Porque Deus conhecia o todo daquela época. E especificamente nesse momento histórico da vida de Jeremias, em que ele começa a conversar com Deus e ele inicia o capítulo 12 dizendo para Deus: Senhor, os ricos estão prosperando, os ricos estão criando raízes, os ímpios, não os ricos, os ímpios estão criando raízes, os ímpios eles estão se dando bem nesse mundo. Eu sei que o Senhor é justo, eu sei que o Senhor trata as coisas com seriedade, mas está difícil entender essas coisas. Mas o que Jeremias não conseguia compreender é que tudo fazia parte do plano de Deus. Ou seja, nós, seres humanos, temos uma tendência de olhar para o exterior e achar que as coisas estão boas ou ruins à medida das coisas que nós recebemos, ou que temos, ou que adquirimos. E Deus ele olha de uma forma mais profunda, e Deus sabe o que de fato é importante para o ser humano. E a nação de Israel, a menina dos olhos de Deus, ela havia se distanciado de Deus, e Deus fala isso na sequência. A partir do verso 7 em diante, Deus começa a mostrar para Jeremias o que havia acontecido com aquela nação e como aquela nação havia se distanciado de Deus, e que a dor, o sofrimento, todas aquelas coisas ruins que vinham sobre Israel, na verdade ela tinha um propósito, uma finalidade de trazer aquele povo para perto de Deus. E Deus sabia que aquela situação ela estava apenas no começo. Ela não era uma situação que seria revertida facilmente, não era uma situação que seria muito rapidamente resolvida e as coisas voltariam ao normal, Israel voltaria a ser uma nação próspera, uma nação que teria paz. Deus sabia disso, Jeremias não sabia.
Jeremias, ele partia do princípio das coisas que ele conhecia. Então ele buscava de Deus algo que pudesse trazer uma resposta imediata, e Deus revela para Jeremias que as coisas estavam apenas no começo, as coisas ruins. E o ponto que eu quero chamar a atenção é que a melhor resposta, ela vem de Deus. Muitas vezes nós queremos dar soluções, nós queremos encontrar respostas, nós queremos na lógica ou na política ou com ações humanas apresentarmos soluções para os problemas que, na verdade, se nós buscássemos a resposta de Deus, talvez nós entenderíamos que a solução não seria imediata. E nem por isso, meus irmãos, nós deixaríamos de ter uma vida satisfatória. Jeremias, ele sofreu durante todo o seu ministério. Jeremias é considerado e conhecido como um profeta chorão. Mas eu acredito que de uma coisa Jeremias se alegrará naquele grande e glorioso dia. É de ter cumprido o seu ministério. É de ter feito a vontade de Deus. E eu acredito que quando nós olharmos para o nosso Deus, nada vai fazer tanto sentido como saber que nós cumprimos o propósito de Deus para a nossa vida. Nenhuma alegria terrena, nenhuma alegria momentânea, acho que pode superar a satisfação de ter cumprido a vontade de Deus. Mas o ponto interessante dessa passagem é que o profeta, ele teve dúvidas acerca das circunstâncias, ele fez um apanhado de visões, um apanhado de considerações e levou diante de Deus. E eu acredito que essa seja a chave para todas as nossas angústias, para todas as nossas dúvidas, para todas as nossas necessidades de resposta. É sim fazermos uma leitura do contexto ao qual estamos inseridos, mas não ficarmos revoltados, mas não começarmos a questionar Deus, mas sim apresentarmos com sabedoria diante de Deus. O profeta Jeremias, no capítulo 12, no verso 1, ele chega de uma forma muito inteligente diante de Deus, reconhecendo a grandeza de Deus e a justiça de Deus. Senhor, o Senhor é justo em tudo o que o Senhor fizer, mas eu estou passando por um momento de dificuldade e eu preciso conversar. Jeremias 33, verso 3, se não me falha a memória, Deus fala para Jeremias: clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, as quais você não sabe. Nós muitas vezes presumimos saber todas as coisas. Nós presumimos muitas vezes saber o que é bom para nós, mas a Bíblia fala e nos revela constantemente que nós não sabemos o que realmente é bom para nós. Você tem um chamado, meu irmão. Você foi chamado por Deus para cumprir um propósito. Nós mudamos de perspectiva, como eu disse, porque quando nós aceitamos o chamado, nós falamos para Deus que nós estamos dispostos a entregar a vida. Mas de repente, diante de algumas circunstâncias, nós queremos retomar as rédeas. Nós dizemos para Deus que nós confiamos nele, que ele sabe o que é melhor para nós, mas em determinado momento nós colocamos a vontade de Deus em conflito com os nossos interesses pessoais e queremos que prevaleçam as nossas vontades pessoais. Que nós possamos, meus irmãos, reunir todas as nossas argumentações. Sim, isso é importante, mas que nós possamos levá-las aos pés do nosso Deus e apresentar para Ele. Deus te chamou e Ele não vai te deixar no escuro, Ele vai trazer respostas. Porque eu tenho certeza, pelo menos eu penso assim, que de tudo que eu conquistar na vida não vai valer nada se no dia que eu me encontrar com Jesus as minhas mãos estiverem vazias e tudo aquilo que Ele esperava que eu apresentasse para Ele eu tiver deixado para trás por conta dos meus objetivos pessoais. Jeremias não fazia ideia do quão importante era o seu ministério. Jeremias não tinha noção do quão importante era a sua participação para o reino e para o projeto do nosso Deus.
mas ele, como profeta sábio, ele levou as suas considerações diante de Deus. Que nós possamos ter isso sempre em mente, quando as coisas estiverem difíceis de compreender, que nós possamos não nos indignar, que nós possamos não nos revoltarmos, não esmorecermos, não nos entregarmos. Talvez, meu irmão, isso que nós estamos achando difícil demais seja somente o princípio de todas as coisas. E que somente sabendo e conhecendo o futuro, e só Deus pode revelar o futuro, é que nós encontraremos forças para prosseguir. Jeremias já estava cansado e Deus fala para ele: olha, não é hora de estar cansado ainda não. Estamos só no começo. Creia nisso. É importante. O teu chamado é importante. A tua participação no reino de Deus é importante. É muito mais importante do que a tua felicidade pessoal. E felicidade pessoal, meus irmãos, muitas vezes nós confundimos com realizações particulares. Mas sendo você um escolhido de Deus, eu tenho certeza que você tem muito mais satisfação na participação coletiva, quando todos se beneficiam, porque aqueles que vão ocupar o reino de Deus, aqueles que vão habitar no reino de Deus, têm essa natureza. Amém? Reflita sobre isso. Leve diante de Deus todas as suas angústias, todas as suas dúvidas. Ele tem resposta para você.